atualizar para ele, né? Hoje, para o filho dele também. E se Deus quiser, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Tudo na vida passa, né? As coisas boas, as coisas ruins. E sempre tem que deixar um aprendizado, uma reflexão. Então, espero que a família do Nelson, né, consiga aproveitar essa situação, esse momento, para se reerguer. Tudo é um eterno caminhar e evoluir. Então, vamos ficar em oração hoje, nos próximos dias, para que o filho dele possa se recuperar o quanto antes, ele possa voltar aqui e dar o curso com a gente. Bom, então vamos começar, né? Vamos fazer o evangelho aqui rapidinho e dar sequência ao nosso curso. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto ao que o interrogavam, esses, ouvindo-o, falava daquele modo. Ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem da mulher adúltera, ela foi uma verdadeira prova para Jesus ali naquele momento de ter que tomar uma decisão. Porque ele, como um seguidor da lei de Moisés na época, ele, além de pregar tudo aquilo que ele veio pregar, ele dizia que tudo já estava escrito nas leis. E se ele perdoasse a mulher, né, daquele jeito, ele estaria indo contra. Aí os fariseus iriam se aproveitar disso para condená-lo, para, né, antecipar aí o que aconteceu mais à frente. Mas ele, com muita sabedoria, falou: atire a primeira pedra. Então ele está cumprindo. Mas primeiro aquele que estiver sem pecado, né? E aí o pessoal falou: opa, eu também tenho meus pecados, então não posso atirar. Então ele tinha, toda hora ele passava por situações assim, né? Ele tinha muita inteligência, muita sagacidade para sair desses desafios complicados. Então vamos rezar, né, gente? Mestre Jesus, amplie os nossos horizontes, Senhor. Faça-nos enxergar o Teu caminho, sentir a Tua presença, vibrar em Tua sintonia. Somos espíritos aqui, Senhor, em busca da verdade, da vida. Portanto, prepare este ambiente, eleve os nossos pensamentos a Ti, para que possamos trabalhar todo o conteúdo trazido pela espiritualidade da casa, para darmos continuidade a este curso tão grandioso, tão importante, que nos ajudará nas questões morais, no dia a dia,
as tribulações do mundo em que vivemos e que estamos inseridos. Sempre sabendo, Senhor, que precisamos olhar com os olhos dos Espíritos e não com os olhos da matéria. Sem julgar, sem predizer, para que possamos cada vez mais alcançar a iluminação a que nos destinamos. Graças a Deus. Oi, Lizinha. Foi. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente vai continuar dando sequência. A gente quase acabou o último trecho da nossa aula de ontem. Da semana passada. Parece que foi ontem para mim, porque a semana foi muito corrida. Então, a gente acaba falando de ontem. A gente estava falando sobre a vida e a morte. Estava lá naquele último slidezinho do Jung. Lembra que eu citei para vocês? Quem não lembra está aí. Uma outra ótica, né, sobre a morte, o período que a gente acaba entrando, né, todos nós passaremos por isso, sem dúvida, e como a gente tem que lidar com essas situações, né, como se preparar para essa transição, que é a morte biológica, que todos nós vamos passar por isso, e as questões que muitos têm por aí, que geram até transtornos, que precisam, às vezes, de uma ajuda terapêutica para administrar bem isso, né? E por mais que sejamos espíritas, todos nós ainda sentimos aquele frio na barriga quando falamos desse assunto, né, sobre o nosso desencarne. É uma coisa que, infelizmente, a gente ainda está muito inserido aqui na matéria, muito ligado, e a gente pode sentir ou não alguns desequilíbrios, desconfortos em relação a esse tema. Então, a recomendação que não só Jung, mas Joana, Jesus também vinha falando sobre isso, Paulo de Tarso falou muito sobre que o reino não é desse mundo, né? Onde é esse reino, afinal? A gente tem que buscar coisas muito dentro de nós. O reino tão buscado, o paraíso, ele nunca saiu de perto da gente, está sempre aqui. Quando nós nos voltamos para dentro, a gente consegue acessar por alguns instantes essa plenitude. E quando a gente consegue, de alguma forma, viver a nossa vida assim, de maneira inteira, integral, plena, a morte passa a ser um plano secundário. A gente dá mais valor à vida, aos momentos presentes, às relações de cada instante, e deixamos de sofrer com algo que vai acontecer de uma vez só, né? Lá na frente, não é agora. Então a gente pode viver aos pouquinhos, mesmo adoecidos, mesmo em idade avançada, mesmo com situações na família de pessoas assim, né, que estão entre a vida e a morte, que passam por momentos difíceis. Nós temos a nossa responsabilidade conosco mesmos. A nossa vida é muito individual. A grande testemunha das nossas vidas somos nós mesmos. Nós nos acompanhamos o tempo inteiro, desde o nosso nascimento até o fim, né? E mãe, pai, filhos, tem períodos mais ou menos longos, marido, mulher, mais ou menos longos de convivência conosco. E muitas vezes a gente esquece um pouco da nossa vida para se dedicar muito ao outro, ao próximo. E lá na frente, é óbvio que isso é bom, né? Tem situações em que realmente, como missão, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, nos abnegar em favor do próximo, mas sempre com um pensamento de que eu também estou equilibrado, eu também estou saudável, eu também estou pleno, eu também estou bem. Como é que eu posso querer o bem do outro sem estar na minha completude? Então, há aí coisas que a gente precisa sempre estar refletindo. Tem inúmeros casos, pessoas que têm, assim, às vezes, 7 irmãos, e aquele filho mais novo é o que fica para cuidar dos pais, né? A gente já vê muito isso. Aí, às vezes, esse filho mais novo, os pais bem mais velhos que ele, não consegue casar, não se relaciona, não tem filhos, porque ele se entrega, ele tem uma vida de cuidador
dos pais. Eu não sei se vocês já perceberam, já presenciaram isso em algum momento. É lindo quando isso acontece, mas será que o objetivo da vida dessa pessoa é somente esse? Entendeu? Ou isso é uma condição que ele mesmo coloca para não tentar, de repente, enfrentar outras questões ou desenvolver uma profissão ou uma família. É muito sutil, mas a resposta está dentro de cada um. Então, quando você, às vezes, se coloca numa situação dessas, não sei se tem alguém assim, desse jeito, não precisa também dizer se é ou não é, mas cada um sabe de si, é óbvio. Mas até que ponto eu estou querendo uma zona de conforto para mim, né, de ficar nessa situação de ser o responsável dos meus pais, de saber que eles vão morrer um dia, e às vezes você fica 20, 30 anos numa função como essa. Né? Um período longuíssimo. Fala, caramba, meus pais tinham 50 anos quando eu larguei tudo para ficar com eles. Eles fizeram 60, 70, 80, 90, estão aí, e a minha vida ficou meio que arraigada ali, ficou um emaranhado, uma ligação muito forte que, de repente, não era só isso. Você podia, sim, se dedicar aos seus pais, prover recursos para eles. Está no Evangelho, a gente precisa honrar os nossos pais, nossas mães. Mas até que momento que eu esqueço de mim nessa história? Porque em algum momento lá na erraticidade, pela maior quantidade de coisas que eu faça de bom, o fazer o bem ao próximo vai ser muito meritório para a gente. Mas vão perguntar, e para você? O que você realmente desenvolveu para si? Qual foi o seu legado? Quais são os conhecimentos que você adquiriu nessa existência? O que você realmente evoluiu moralmente? Quais os desafios que você realmente enfrentou? O que você desenvolveu para o planeta, para a família, para a comunidade que você está inserido? De que forma foi a sua contribuição honesta, sincera, verdadeira? Então, é o nosso esforço. A gente realmente se esforça em cuidar de um pai e de uma mãe mais idosa. É um esforço hercúleo, dificílimo, mas também é de nós mesmos, né? de conseguir sempre se organizar, se disciplinar. Então, quando Jung fala de plenitude da vida, é isso, é se enxergar como um ser pleno, um ser integral, um ser que tem as questões difíceis, particulares, tem defeitos, temos sentimentos negativos, pensamos coisas erradas sim também, algumas vezes acontece, nos equivocamos, tropeçamos por aí, faz parte. Tudo isso faz parte. Mas também temos que olhar o outro lado da moeda. Somos pessoas com inteligência o suficiente para desenvolver novos trabalhos, temos boas qualidades, conseguimos nos relacionar muito bem, temos simpatia, temos amor para dar. Nos olharmos de forma holística, de forma integral, de forma completa. Esse é o segredo da vida. E viver no mundo, que a gente não pode também subir uma montanha e ser um eremita, viver lá, né? Longe de tudo, afastado. Não é esse o propósito. Mas sim, viver em sociedade, mas sem o lado negativo, sem o lado inferior das coisas, mas sim olhando sempre o bom de cada um. Cada um tem as suas qualidades, suas coisas boas. Então, é nesse sentido. Quando você atinge um grau como esse, se desprende mais da matéria, se liberta de ganhar recursos, ganhar dinheiro em primeiro plano, como sendo esse o nosso objetivo, buscar prazer, buscar segurança o tempo inteiro. Não, tem que estar seguro, estruturado, meu carro tem que ser assim, meu apartamento assado, para que eu me sinta bem. A vida, gente, não é isso. Por favor, vamos passar para um outro grau de consciência, uma outra etapa. Nossa vida é muito mais abrangente, muito mais importante do que essas questões territoriais e de domínio material. Que dominar, não dominamos nada. Tudo vai ficar aqui mesmo. Tudo passa, tudo é perecível, tudo é transitório. Os recursos, não, eu preciso juntar muito dinheiro, mas não é para mim não, é para os meus filhos, que eles vão precisar, quando eles estiverem maiores, eu tenho que fazer uma poupança enorme. Desde que meu filho nasceu, eu deposito lá, né, um recurso.
É ótimo, é legal, mas quem garante que esse recurso vai ser destinado da maneira que você está imaginando para ele? É querer controlar muitas coisas. Isso desgasta, isso nos exaure, nós perdemos energia com isso. Então, vamos pensar em nós no sentido de que, como é que eu estou hoje, no momento presente? Como é que eu estava lá há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Eu tenho capacidade de dizer verdadeiramente. Não preciso do outro para me afirmar quem eu era e o que eu sou hoje. Porque eu sou, sim, a maior testemunha que há da minha vida, de mim mesmo. Né? Então, vamos pensar nesse sentido. Aqui ficou mais alguma questão que vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem que eu releia ou não precisa? Está tudo certo? Podemos entrar na aula de hoje, então? Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre inteligência e instinto. A chamada, boa. Espera aí. Isso aqui. Vocês estão na lista? Então, né? Tá. Então, hoje a aula é sobre inteligência e instinto, dando sequência lá no nosso capítulo do livro. Temos algumas questões interessantes para falar sobre inteligência e instinto. Primeiro, essa imagem, né? Eu achei uma imagem na internet, achei bacana, porque o animal, né, o instinto, quando a gente lembra de um animal, vem logo um leão desses na minha cabeça, né, aquela coisa, um instinto. Mas o instinto não é só isso, nós temos instintos também, instintos bons. Agora, quando os nossos instintos estão aliados à inteligência, tudo flui de uma maneira melhor. Nós podemos sim manifestar os nossos instintos, mas há uma razão por trás disso, há uma inteligência, que nós falamos nas últimas aulas. Sobre isso, sobre o princípio inteligente. Então, há essa inteligência, nós podemos aliá-la aos nossos instintos. E esse é o objetivo da aula de hoje. Então, eu peguei aqui um trechinho do livro do Kardec, falando que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Ali ele fala vontade de atuar. O que é atuar, gente? Atuar, vocês lembram logo do quê? De uma peça de teatro, de um personagem, de uma cena de um filme, alguém atuando. Mas o mundo que a gente vive é um verdadeiro palco. Nós vivemos num palco. Nós vestimos personagens. Agora, por exemplo, eu estou exercendo uma para vocês, né? Eu sou o instrutor da sala. É uma persona, é uma figura que talvez não me represente como um todo, mas sou eu, né? Vocês também estão agora representando uma persona e por aí vai, a vida é assim. Em casa a gente chega, às vezes você é o pai da família, você é a mãe de casa, você é a esposa, é o marido, é a sogra, é o filho, é o irmão. Como é que nós nos relacionamos em cada situação? O pensamento nos ajuda a estruturar uma forma, um modelo para cada situação que vivemos. Até para conseguirmos conviver de uma maneira mais sociável. Imagina se eu chego aqui como se eu fosse o marido da minha mulher, por exemplo. Talvez seria uma pessoa mais, né, descontraída, porque você está inserido em casa, você está num contexto mais despojado, mais informal e tal. Ou um aluno, ou um filho. Nós temos que saber, nós instintivamente ou intuitivamente trabalhamos diversos personagens ao longo do dia, ao longo da noite. E às vezes, quando nós não conseguimos imprimir esse papel, né, não conseguimos atuar de maneira devida, o pessoal fala, nossa, o Ricardo está esquisito hoje, né? Está diferente, o que aconteceu? Não, ele está sendo ele. Mas você ser você mesmo em determinados contextos é difícil, porque quem realmente somos nós? A gente tem que sempre se perguntar isso. Será que nós podemos nos expressar como nós realmente somos em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos? Não, né? Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Jesus era Jesus o tempo inteiro? Jesus entrava no templo, ele subia aos montes, ele sentava na mesa com os apóstolos,
entrava na casa dos fariseus, às vezes, dos judeus, dos romanos, falava com os políticos, com as prostitutas, com os ladrões. E ele era quem? Quem é aquele ser? Era ele. Era aquela verdade, a mensagem. Ele dava para todos, ele olhava a todos de maneira igual, integral, né? Não havia diferenciações. Não, estou diante do juiz lá do Sinédrio, então eu tenho que me comportar assim para eu não ser... Quando nós colocamos essas defesas, isso é uma coisa que vem do nosso ego. O ego, não é que o ego seja ruim, ele nos ajuda muito a viver em sociedade. Nós construímos defesas psicológicas, nós nos estruturamos através dele em muitas situações. É importante saber discernir os nossos deveres, nossos direitos, o que é meu, o que é seu. Essas separações são práticas para a nossa vida, mas ela não é a nossa essência, não é tudo, não é isso. Entendeu? Nós somos seres maiores do que isso. Quando você vê aqui a Cris falar, você vê ela falando essas coisas sobre o self, sobre o ego. Vocês já pegaram algumas aulas, ouviram palestras sobre ela? Então, ótimo, é aquilo. Quem é o ser que realmente está pensando? Quem é que realmente está pensando isso nesse momento? É o meu ego agindo ou sou eu mesmo? É o si mesmo que há em mim? Eu tomei a decisão hoje de vir para o Seja. Foi uma decisão minha, egóica, ou foi uma decisão do meu ego, ou foi uma decisão do eu mesmo que há em mim? Ou passo essa pergunta para vocês. Vocês vieram para cá motivados por quem, exatamente? Cada um tem o seu motivo, tem a sua razão de estar aqui presente, né? Uns vêm por questões muito particulares, por sofrimentos, por dores, aflições, ou por busca de conhecimento, de desenvolvimento, de relacionamento, por questões sociais, né? Pensando, sim, em querer ajudar o próximo, não, vou lá dedicar minhas horas ao trabalho voluntário. O que nos motiva, o que nos move no mundo? Isso é importante. São reflexões que a gente tem que fazer. Isso. Muitas horas. A maioria delas. Exatamente. Na verdade, sempre está tudo aí, né? Tudo no mesmo contexto. Nós temos o ego, nós somos o self, temos esse espírito, o eu superior. Está tudo aí, né? Embutido no corpo que você... É muito sutil, esse é o exercício, entendeu? Esse que é o trabalho. Esse trabalho é incessante, chega assim, às vezes até a ser chato, porque às vezes você fica o tempo todo, mas por que eu agi assim naquela situação? O que me motivou? Foi porque eu estava com ódio de alguém, com raiva daquela pessoa, eu quis negar alguma coisa, não soube me expressar direito, agir de uma determinada maneira. Essas reflexões, às vezes, surgem para a gente nas horas mais inesperadas, às vezes num processo... Entendi. Você diz, eu queria vir aqui de outra forma, com uma outra... Entendi. Porque não é bem o ego que te manda, na verdade, são muitas coisas envolvidas que te determinam a roupa que você vai vestir, o jeito que você vai se expressar, como você vai falar com o próximo. Tem questões culturais muito fortes, que a gente está inserido desde o nosso nascimento, as questões familiares, a sociedade em si, a sua persona mesmo, a sua personalidade, que está mais aí no seu plano da consciência, que nós temos outras que estão lá, né, talvez no inconsciente. Eu tenho uma persona que eu consigo ver claramente em mim, mas será que eu tenho também outras lá atrás que eu não consiga, que está no meu inconsciente? Com certeza. São as expressões, Quando você estuda a mitologia grega, por exemplo, os deuses,
gregos, cada um representa um pouquinho da persona, né? E em algum momento você está mais um deus do que outro, ou um semideus, ou um herói daqueles, né, que eu estou falando da mitologia. Porque são expressões suas no mundo. Agora, vou te afirmar assim, 99% das nossas atitudes são para resolver uma expectativa que o outro tem sobre você. E a gente quer corresponder, entendeu? Até na rede social que você está inserida, nos seus grupos de amizade. Às vezes você quer entrar num círculo social, num ambiente, você fala daquele jeito, você se comporta, você se veste para você pertencer àquilo. Aí você vai entrando, quando você vê, você está ali. Mas a gente tem que, às vezes, sair disso, porque isso gera separações, isso gera círculos sociais diferentes um do outro. Ontem, a gente presenciou em Curitiba uma cena que marca muito isso. Você tem dois lados ali, uma dualidade incrível, né? Sobre um mesmo fato que aconteceu, e tem grupos ali que totalmente a favor e grupos totalmente contra, e sobre uma mesma situação. Isso é o quê? É um pensamento dual que a gente tem. Cada um de nós temos isso, porque a gente vai desde sempre categorizando, separando isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso para mim é o certo. É certo por quê? Porque minha mãe falou, eu conversei com meus pais, meu colégio me exige isso, eu estudei assim, foi assim que eu aprendi, e a gente vai, de certa forma, criando uma estrutura mental Oi? Você vai se modelando mesmo, e você fica ali, você entra numa zona de conforto para conseguir viver na sociedade, no mundo em que a gente vive, de uma maneira confortável, né? Você se acomoda, não, eu gosto assim, eu voto desse jeito, minha religião é essa, meu time de futebol é esse. Futebol, então, é totalmente isso, né, gente? É a dualidade, né? Tipo ontem, é incrível. Tem gente que fala, tem que falar mesmo, é isso mesmo, e tem outros que falam, não, que absurdo. Tem gente que pensa exatamente igual a você, e tem gente que não, que pensa totalmente o contrário, sabe? E é o ser humano, somos nós. Isso é humano, isso é a humanidade. As guerras que surgiram e que ainda surgem, é isso. É isso nos seus casos mais extremos. Onde é que está o próximo, né? O amor ao próximo, que a gente tanto fala aqui. Não, mas é o próximo. Onde é que está o nosso inimigo que Jesus falou para amar? Que inimigo é esse? Há inimigos no mundo? Se há, é porque nós o construímos, nós os construímos. Nós queremos que eles existam, para que eu possa afirmar as minhas razões, para que eu possa impor as minhas opiniões. Eu preciso do oposto. É um mal necessário. É difícil a gente pensar assim, mas o mundo, para passar por uma reforma verdadeira, a gente tem que mudar essas questões. Por isso a gente está aqui. A gente está aqui para refletir sobre isso, para amadurecer essas ideias. Será que o cara é comunista, então eu não vou amá-lo, eu não vou conversar com ele, eu não vou me aproximar dele? O cara é direita, é esquerda, a gente, né, escuta esses termos. O outro é da Umbanda, é do Candomblé, é católico. Eu não posso, nós não podemos nos integrar, sentar numa mesa e conversar, né, sobre questões variadas, até sobre o tema visceral da separação. Por que nós não podemos conversar de política com eles sem uma agressão, sem uma discórdia, sem uma separação? São opiniões. Ele quer passar por aquela experiência daquele modo, naquela vida, né? A gente tem que dar esse direito ao próximo. O meu objetivo é esse, eu quero passar por essas experiências. Pode ser que lá na frente eu quebre a minha cara, não seja isso, seja outra coisa. E fale, caramba, o pessoal tinha razão. Eu falo, tá vendo? Deu certo, era isso mesmo. Mas a maioria das vezes vamos pelo caminho do meio.
A nossa amiga, estou falando para o pessoal de casa, tem uma amiga evangélica que ela conversou, porque despertou uma curiosidade nela, de querer saber o que a gente faz aqui no Seja. Aí ela falou, vai lá assistir uma palestra para você ver com seus próprios olhos, te convido, vem comigo e tal. Ela, não, eu sou de Deus, Deus me livre. Olha só, quando você fala Deus me livre, eu sou de Deus, já tem uma dicotomia bizarra nessa frase assim, né? Se você é de Deus, você ama, né? A sua essência é o amor. Você tem que se identificar assim. Eu sou de Deus, mas Deus me livre o quê? Eu sou de Deus na minha estrutura psicobiológica, social e mental. Não é. Então, quer dizer, a gente se pega falando essas coisas. Mesmo eu falando isso para vocês, a gente se pega fazendo isso lá fora, né, acontece. Diga. Não, que isso, gente. Depois você liga para ela e fala, quer saber, eu também sou de Deus, vamos nos sentar numa mesa e vamos conversar. Então tá bom, se foi assim que resolveu, diga. Quando nós atingimos a nossa plenitude, a nossa integridade, as questões passam a ser secundárias. Com certeza. Isso vira um segundo plano. Você tem que se engajar politicamente? Até tem, para você conviver em sociedade, mas é isso que me faz sofrer, que me gera embrulhos no estômago, dores de cabeça, discussões com alguém por causa disso? Raiva, ódio. Eu posso assistir um jogo de futebol, torcer para alguma equipe? Posso, mas é isso que vai estar no meu plano primário de ação naquele momento? Eu posso defender um grupo religioso? Posso, mas eu tenho que denegrir os outros? Isso não é mais religião, é moralismo, é impor a sua moral. Ricardo, eu sou vegetariano, não como carne. Agora, se eu subir aqui num palanque e ficar, vocês que comem carne, estão matando os animais, estão não sei o quê, defendendo visceralmente isso e condenando a todos que o fazem. Eu sou vegetariano ou eu sou moralista? Eu quero impor a minha verdade, a minha moral, a minha conduta. Não é legal. Não é assim que a gente age. Né? Vamos lá, gente? André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, tudo que a gente está falando até agora, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes. Nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. André Luiz aqui, esse livro ele é difícil de ler, não sei se vocês já tentaram ler esse livro, Evolução em Dois Mundos, Evolução de Dois Mundos. É um livro muito científico, tem terminologias ali dificílimas para a gente compreender. O pessoal da área médica pode ser que consiga ler com mais naturalidade, com mais tranquilidade, mas ele vai fazendo um paralelo da construção do mundo material e o mundo espiritual por trás disso, né? É lindíssimo. Mas eu não consegui ler o livro todo, li alguns trechos, até para montar a aula para vocês. E esse eu acho que foi o trecho que eu peguei que tinham menos palavras complexas e difíceis para a gente interpretar e trazer para cá. O importante é o raciocínio. Ele está dizendo o que a gente já vem falando nas últimas aulas, desse princípio espiritual. O que é esse princípio espiritual? Que a gente fala aqui. Fui eu? Voltou? Ah, tá.
que atravessa lentamente os círculos elementares da natureza. Ele está falando aqui do nosso princípio inteligente, tá? Que é aquela coisa que vai chegar no espírito com E maiúsculo. Ele colocou aqui com outras expressões, uma outra conotação, mas basicamente é isso. Até que a gente chega a ter isso aqui, a inteligência seguida pela razão. E a razão pela responsabilidade. Ele fala de cultura, fala de civilização. Ele está querendo dizer aqui, mais ou menos, o que eu já estava falando há alguns minutos atrás, dessa nossa construção da nossa razão. Vamos falar assim. Cada um de nós tem a nossa razão, né? Cada um de nós nascemos até com uma razão, né? A nossa razão ela é inata. Mas de que a gente enche a nossa razão? Vamos pensar que a razão seja uma caixa d'água vazia. Cada um tem a sua. Como é que você enche essa razão? Você preenche ela com empiria, com experiências, conhecimento, com vivências. Cada um vai formando, vai enchendo aquilo ali, a sua piscina, né? Aí você forma o quê? Um juízo, um valor para você, um juízo. E esse juízo é o que vai ser o seu manual de atuação no mundo. Você vai viver no mundo dessa forma. Isso aí é um pensamento até kantiano. Se vocês forem estudar Kant, vocês vão ver um pouco sobre isso. Mas esse juízo que eu vinha falando aqui, ele é muito diferente, dependendo da sociedade que você vive, do país que você vive. Você acha que está até em outro planeta. Quando você sai do Ocidente para o Oriente, por exemplo, é uma outra constituição de pessoas, de pensamentos. Nosso pensamento é muito ainda ligado a uma existência, do berço até o desencarne. É um pensamento de uma existência só. Lá no Oriente, às vezes, não. Você conversa com hinduístas, com chineses, com indianos e tal. São completamente diferentes. A visão deles é maior do ser, né, que nós somos. E tem uma onda vindo aqui para o Ocidente disso, né? Você vê crescendo muito aí yoga, os estudos do Bhagavad Gita, do quê? Do Osho. Tem vários, tem até umas páginas no Facebook legais sobre alguns pensadores lá do Oriente. Então a gente vai se integrando. A comunicação, a internet foi muito bom por isso também. Quando a gente pega o lado bom das coisas, a gente consegue entrar numa filosofia oriental com mais facilidade. Você tem abordagens diferentes das nossas, do nosso contexto, que está aqui há décadas, né, sendo imprimido um modelo de ser, né, social, econômico, político. E quando você vai estudando a sabedoria oriental, você amplia muito o conhecimento, muito. E é muito alinhado com os nossos pensamentos aqui, de Kardec, do Espiritismo, é totalmente alinhado. Eles falam lá também de reencarnações, de comunicabilidade entre os espíritos, de vida após a vida, né? Então a gente tem que quebrar tabus, quebrar paradigmas, deixar de lado questões banais que não está mais. O século XX já acabou. O século XXI é outra energia, é outra vibração. A gente tem que entrar nesse século efetivamente. Acabar com essas questões de não, vou invadir o país lá porque eles estão desenvolvendo bombas atômicas, eles têm petróleo, eu quero tomar dele. Sabe, não dá mais. A sociedade está muito contra isso. A gente não consegue mais viver assim, em guerra, matando uns aos outros. Entrar subir uma favela, metralhar várias pessoas. É uma maluquice o que acontece por aí. Mas eu acredito muito na humanidade. Eu acredito que as coisas, de alguma forma, vão melhorar, vão caminhar num sentido maior, mais amplo. As divulgações do que acontece, o que vem acontecendo mesmo nas vias de fato, os depoimentos, os movimentos migratórios, tudo isso faz parte de uma grande transição. As pessoas sendo responsabilizadas pelo que elas fizeram, pelo que elas fazem, eu acho que vai haver isso também.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está ensaiando isso, né? Que pessoas estão deixando de ser impunes ao léu. Faço o que eu quiser porque eu tenho poder e acabou. Isso não está mais sendo assim. Eu espero que não, espero que continue nesse movimento de não ser assim, né? Então, que tipo de coisa você está pensando? Trazem. Em cada encarnação, o ser humano traz coisas de outras encarnações, sem dúvida. A gente traz, principalmente, a nossa moral. Essa é aquela que é a sua raiz, é a sua base. O conhecimento é relativo, vai depender muito do seu propósito para essa encarnação que você está chegando. Quais são os seus objetivos, o que você vai desenvolver, primeiro em você ou para a sociedade que você está inserida, para a sua família, quais são as atribuições que você vai trazer de outras experiências. Isso é um pouco relativo, mas a sua conduta moral, ela é permanente, ela é firme. Você não vai matar ninguém nessa vida porque você já sedimentou isso em você. Por exemplo, tá? Eu não vou me envolver com drogas nessa vida porque isso, de repente, eu já até passei por situações assim e eu falei, caramba, não é isso. Precisei... São as experiências, lembra? Como assim, inverso? Você tende a repetir se isso ainda não ficou tão arraigado em você, tão claro para você, tão sedimentado em você. Há encarnações em que, sim, os passos são muito curtos, né? Tem pessoas que realmente continuam num círculo de repetições e condicionamentos equivocados. Mas sempre há evolução entre uma existência e outra. Eu era um serial killer, matava 20. Nessa aqui, mato 3. Você evoluiu? Evoluiu. Mas é assim. Você não pode. Você não tem. Você vê relações, às vezes, dificílimas dentro de casa. Eu tenho uma relação dificílima com a minha mãe, por exemplo. Muito difícil, grotesca. É o auge do amor que há ali, do relacionamento que há. Porque não queira saber como é que foi isso lá atrás. Porque você não sabe quem matou quem que traiu alguém, como é que foi para prejuízo. Então, valorize essa agora. Poxa, mas é difícil, mesmo assim eu falo uma coisa, a pessoa faz outra, eu ajo assim, a outra faz assado. Eu quero frango, ela quer bife, eu quero água, ela quer refrigerante. E nada encaixa. Mas é assim. É dessa forma que vocês estão se entendendo e que a coisa vai funcionar nessa existência. Entendeu? Cada um de vocês tem, se pensar, tem alguém assim na família, perto, porque é de propósito. Ele não está ali à toa, é porque é para ser trabalhado isso, com certeza. Quando vocês forem ler o livro Constelação Familiar, da Joana de Anjos, quem já leu sabe o que eu estou falando. Quem não leu, leia, que é importante ler. Você já leu? Espetacular, né? Constelação Familiar, muito bom. Tem aí na livraria, né? A gente sempre divulga um livrinho para ver se a gente ajuda nas vendas. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Eu peguei uma questão que eu achei interessante nesse capítulo. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila. Como tira e assimila o princípio da vida? Quero que vocês me respondam. Levanta a mão quem souber. Vou deixar vocês lerem. Pode-se dizer que cada ser, cada pessoa, tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira assim o princípio da vida? O que vocês acham? A gente tira. O que é esse tirar? Está faltando uma palavra onde? Da vida. Como tira e assimila o princípio da vida material, é isso? Tá. E aí, tem a resposta?
Alguém sabe? Vamos lá, olha o que os espíritos falam para a gente. Isso não passa de uma comparação inexata, pois a inteligência ela é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Aliás, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ele quis comparar aquela coisa que a gente já vinha falando, o princípio vital, o princípio inteligente. A gente tira o princípio inteligente de alguma coisa? O princípio inteligente, eu diria que sim, mas e a inteligência mesmo? A nossa porção de inteligência? Não, porque a porção de inteligência, ela é uma faculdade própria de cada ser. Isso é construído, é o que ele falou aqui para a gente. A gente desenvolve isso ao longo das vidas, das existências. Então, vou lá pegar na nuvenzinha de Deus mais inteligência para mim nessa vida. Não é, gente, não é. Né? Para essa vida eu poder, né, ser o Einstein. Não é assim que funciona. Então, mas aí o Allan Kardec também retomou uma chamada, né, que tem coisas que não é dado penetrar, e essa, por enquanto, é desse número. Não é toda hora que você vai saber de tudo que acontece. Porque deve ter uma complexidade grande aqui, de como é que é realmente isso. Né? Então, essa questão me chamou a atenção. E eu trouxe um pensamento de Joana de Anjos, Momento de Felicidade, outro livrinho bom. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, que fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser. Não é uma elaboração mental do corpo. É importante a gente dizer isso. O nosso pensamento não é material físico, né? Ele não tem, ele é material, mas ele não está no nosso corpo, ele está no ser que somos. A gente traz isso. Somos nós espíritos que pensamos, não o nosso corpo que pensa. Isso é bom a gente deixar também bem esclarecido, porque às vezes pode ter algumas dúvidas em relação a isso. Apesar de que a gente tem uma mente que processa os pensamentos. Essa mente, ela às vezes quer andar sozinha, por ela só. Os nossos pensamentos vão sendo colocados ali nessa mente, e se você não tiver muita organização para ela, ela te domina. E seus pensamentos vão embora. E você vai junto, vai acompanhando. Depois você vai, caramba, olha o que eu estou pensando. Como eu parei aqui? Onde começou que eu comecei a pensar isso, que eu pensei e cheguei num pensamento grotesco. Não acontece isso às vezes? Às vezes dirigindo, quando você está sozinho no carro, você fica pensando. Aí você fala, caramba, olha o que eu concluí. Concluí o absurdo, o nada. Né? Então a gente tem que voltar, falar, quem é que está pensando nesse momento? Sou eu? Ou é algo que eu quero buscar materialmente? O que eu estou sentindo? Quem é que está motivando esses pensamentos? É o meu ego? A gente volta naquela questão. Né? Quem é que está alimentando esse tipo de pensamento? O que eu estou buscando? Esses prazeres, essas sensações, essa vida biológica, esses prazeres transitórios. É o ego? Provavelmente. Não é o seu ser em si, a sua essência. Se você for ver, a maioria dos pensamentos, o que o ego busca, ou é prazer, ou é segurança. Está sempre ali. Se não é um, é outro. Quero prazer, quero segurança para mim, para minha família e tal. Vamos administrar os nossos pensamentos. A gente pode fazer isso de várias maneiras. Práticas de meditações. É ótimo para quem não faz, recomendo que façam. Busquem fazer, nem que seja alguns minutinhos, vai aumentando aos poucos. Porque você, quando senta ali para meditar, parece que vem uma avalanche de pensamentos. Você fala, caramba, mas eu tenho que serenar, eu tenho que organizar isso. Ali é um momento bom para você começar a deixar os carros passarem na sua frente e você não querer entrar em nenhum. É mais ou menos isso que é a meditação. Para mim funciona muito assim. Às vezes eu sento, ou você está num ponto de ônibus e vê passando todos aqueles carros e tal, e você não se liga a nenhum deles. Mesma coisa são os nossos pensamentos. A gente senta ali para meditar
E passa um, passa o outro. Às vezes você quer ficar num, não, deixa eu desenvolver mais isso aqui. Deixa passar, passa, passa, passa. De repente você vai ver que vai começar a espaçar o tempo de pensamento entre um e outro. Há uns espaços. Esses espaços que é a sua plenitude, é aquele momento em que você é o senhor de si. Que você fala, caramba, agora sou eu que estou aqui. Eu mesmo. Né? É legal fazer isso, muito bom. Recomendo. É incrível, né? Você já tentou fazer a meditação? O importante, de repente, é você saber o que você está pensando. Estar consciente ali. Fique, antes de chegar nesses níveis de não pensar, que realmente, para mim, é dificílimo ficar sem pensar. Concordo com você. É muito difícil. Mas é possível. Quando você inspira, você fica um tempo sem expirar. Da mesma forma, é a linha de pensamentos. Há tempos entre um e outro, tanto que eles mudam. Não há mudança de pensamentos? Há. Ponto zero, obrigado. Ponto zero você trouxe da onde essa informação, só para passar para ele? Da meditação. É o ponto zero. É o momento ali que você fala, caramba, agora, né? Aí você vai espaçando esse ponto zero, podemos dizer assim. A gente vai abrindo isso. É uma delícia. É impossível você pensar sem oxigênio. Então, quando a gente segura a respiração, a gente consegue entrar num ponto zero. Então, de repente, é isso. Às vezes você respira, encheu, prende. O que está acontecendo agora? Aí vai soltando, conta. É legal você marcar, vai soltando. Mas você ali, você estava pensando. Passou a ser uma coisa secundária. Você está dirigindo, mas o que você está pensando é mais importante do que onde você quer chegar. Às vezes, onde é que está o seu pensamento? Está no trânsito? Você, às vezes você está super estimulando. Você está com muitos pensamentos ali em alguma coisa que não é o seu destino final no trânsito e você se distrai. Você vai vivendo aqueles pensamentos e passa da rua que você tinha que entrar. É comum esse tipo de erro. Às vezes acontece de você se equivocar. Às vezes. Sempre, aí você tem que ir lá no teu neurologista, conversa mais com ele e fala, olha, neurologista, eu estou pensando demais e não estou acertando meus caminhos. Que caminho é esse que eu tenho que seguir? Aí ele vai te falar, segue o caminho do Cristo, que é o melhor. Brincando. Ou vai tomar uma pílula, não sei, aí é cada um que sabe. É um exercício. Certo. Sim.
É porque a meditação, para mim, assim, resumindo sobre o tema, né, da meditação, a gente pensa muitas coisas, mas de maneira inconsciente. A gente está aqui pensando, vocês estão pensando, eu estou pensando, mas eu estou ali naqueles pensamentos, eu estou consciente do que realmente eu estou pensando. A meditação nos ajuda a nos tornar conscientes do que a gente pensa, mas não necessariamente isso vai acontecer na prática meditativa, mas é uma consequência da prática meditativa. Você vai viver a vida depois disso, depois de longos meses fazendo isso, assim. Você vai se dar conta, não, espera aí, eu sou o domador da minha mente, eu que a administro. Você controla até o ego, porque você é maior do que ele. Você tem que se identificar como maior que o seu ego, né? O seu ego é um servo para você, não um senhor. É uma prática que você acaba, quando você percebe que está tendo ego, você fala, para, é aqui, não vou deixar controlar. Então, quando você consegue esse exercício de controle, você é o senhor do seu espetáculo. Quem sou eu? Essas autoinquirições é importante se fazer quando está meditando. Mas quem sou eu? Acabou? Ah lá, bonito. Curso de meditação cristã, sábado, 1h30 da tarde, com o Luiz Mário. Todos convidados. Todos os sábados. De 1h30 às 2h. É lindo, é lindo. Para quem gosta de meditar, venha. 30 e 40 minutos ali, meditando. Tem mantra para fazer, tem música. Maneiro, muito bom. Não é, gente? Então vamos voltar aqui na Joana, só para a gente acelerar um pouquinho. Pessoal, olha o pensamento. Está fugindo, vamos voltar, deixa ele aqui. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não é uma elaboração mental do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Ela está explicando ali um pouco do funcionamento da mente, os impulsos, né, que surgem das ideias lá atrás. Você tem uma ideia, você joga isso para o seu cérebro como um impulso cerebral. E lá tem sensores que vão captar isso, essa onda pensante, e você vai se expressar de alguma forma sobre esse pensamento, né? Ali é o funcionamento da coisa. Agora, os pensamentos, eles são expressões materiais, de fato. No plano espiritual, a gente já falou sobre isso aqui, é possível até vê-los. Tá? E bem ou mal, no mundo material também, nós temos essa condição de vê-los. Isso aqui, essa reunião, é uma expressão do pensamento de vocês também. Vocês pensaram, vocês desejaram isso, vocês quiseram. Há uma manifestação aqui. Está aqui acontecendo. Né? Às vezes a gente não se dá conta de que foi planejado estar aqui. Nós pensamos e elaboramos isso, como várias coisas na nossa vida. Um filho. Vou pensar em ter um filho com meu marido, a gente conversa, a gente elabora e tal, e ele se materializa para você, ele aparece. Não é bonito? A força do pensamento não é incrível? Às vezes você não pensa muito nisso. E ele vem. Aí você fala, caramba, onde eu estava com meus pensamentos nessa hora? Faltou meditar mais, gente. A gente tinha que estar mais ali, né? Mindfulness para poder conseguir associar. Mas, na verdade, todos foram planejados, tá? Nenhum filho veio por aí por acaso. Nada é por acaso. Então, é isso. O nosso pensamento, ele é uma expressão. O mundo é uma expressão dos nossos pensamentos. Quando a gente se coloca nessa ótica, isso é uma grande verdade. Até o prato que você vai comer, muitas vezes, você elabora isso antes. Você pensa. A roupa que você vai vestir, você pensa. Você está pensando e está expressando, colocando para fora. De alguma forma, isso se apresenta na sua vida. Quando você pensa, aí vem o que o Jung fala, o que a Cris fala para a gente, que Joana fala também. Quando a gente pensa, às vezes, inconscientemente, de maneira equivocada, pensa sem saber o que está pensando,
as coisas se apresentam para você e você vai falar que é o destino, que é algo que aconteceu inesperadamente. Mas a origem está lá atrás, está nos pensamentos. Tem alguma coisa mal definida, mal organizada, que você vai trabalhar. Então, nossa, o destino na minha vida foi a falência absoluta, quebrei. Né? Ó, vida, que destino terrível. Você, em algum momento, planejou mal as coisas, pensou errado, valorizou coisas que não deveriam ter sido valorizadas, e por aí vai. Não se sente merecedor. Isso, numa maneira, é muito inconsciente. Né? Tudo lá no inconsciente. Sim, são vários motivos. Não tenho merecimento para isso, eu não sou capaz de fazer isso. Me falaram na infância que eu não prestava atenção nas aulas, que eu era uma pessoa distraída, que eu era incapaz de aprender, que eu tinha dificuldade. Você vai levando isso para você, você vai aceitando isso como uma verdade absoluta, você constrói isso como um ser que você é. E não é. Não é só isso. O Ricardo era o mais distraído da turma, era o que só tirava nota baixa. Ricardo, você tem que estudar mais. Você fala isso para uma criança, você define ela vai levar isso como uma verdade para ela, para o resto da vida, se ela não conseguir trabalhar isso ao longo. E ela vai crescer um adulto disperso, um adulto que não vai conseguir trabalhar direito, que vai se sentir pressionado no ambiente de trabalho, vai ter dificuldade com o chefe, com alguém. Muitas coisas estão lá na infância. E o que não está, talvez esteja na outra vida, em outras bagagens, em outras situações. Então, vamos começar agora a tomar consciência dessas coisas, das categorias que você diz que é. Não, eu sou distraído, não tem jeito, eu me distraio sempre. Será que você não presta atenção? Você não tem o outro lado da moeda? Você não é uma pessoa atenta em determinados momentos? Mas eu vivo cansado, preguiçoso, com sono, eu sinto isso, eu sou distraído, sou tímido. Quantas vezes eu já ouvi falar, Ricardo, você é tímido, vai fazer não sei o quê, vai não sei o quê. Será que se eu tomasse isso como uma verdade absoluta, eu estaria aqui hoje dando curso para vocês? Não estaria. Isso não iria limitar a minha vida por vários fatores? Eu não ia deixar de exercer um papel importante na sociedade por causa disso? Por uma coisa que disseram que eu era quando eu era criança, ou na adolescência, por aí vai. Então, desde os amiguinhos falando, aí você vê crianças se suicidando, adolescentes se suicidando, que não suportam a quantidade de informações mergulhadas nela, porque ela tem que ser assim, porque eu afirmando isso que ela é, que eu acho que ela é, eu me sinto bem, porque se ele é o tímido da sala, eu sou o tranquilão, eu sou o despojado, eu sou... Né? Se o meu coleguinha é o que tem dificuldade, eu sou o que tem facilidade. Se o meu irmão é o que usa drogas da casa, é o que tem problemas com vícios, né? Não, ele é o problema daquela família. E quando ele se trata e não é mais, quem é o problema da família? Será que a família inconscientemente não quer que aquele problema permaneça ali, para que sempre possamos dizer que tudo que aconteça de ruim, de desequilíbrio, é por causa daquela pessoa que está ali, naquela condição? Porque ele é assim, não tem mais jeito? Será que a gente não se pega fazendo isso às vezes? Você passa sempre para o outro, a bola é o outro. Não, é você, não sou eu. É o meu irmão que tem problemas na família. Ele que destruiu a herança, o patrimônio. Quantas vezes você escuta isso falar? Transfere. Aí, às vezes, a pessoa até precisa de uma ajuda, você tem condições de ajudar, mas você não fala, não verbaliza, não ajuda, porque você entra numa zona de conforto, que é tranquilo ser assim. É bom ficar aqui na minha, deixa ele ser o problema. Eu sou tranquilo. Isso passa no campo do inconsciente demais. E a gente precisa desatar esses nós, desamarrar essas coisas. Tá? Então, aqui eu li tudo? Foi, né? Então, questão 75, gente. Eu acho que é a última, né, dessa passagem. O meu amigo que está com o livro lá. É a última? É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais?
que vocês acham? A gente já falou disso alguma vez. Os nossos instintos diminuem proporcionalmente quando aumenta a inteligência? Não tem relação. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Olha só o tapa de luvas que a gente toma, né? Os instintos, às vezes, são mais prudentes, mais organizados, mais equilibrados do que a nossa própria razão. Porque, como eu falei anteriormente, a razão, quem construiu? Fomos nós, através do nosso juízo, das nossas experiências, nós formamos um juízo de valor, uma razão. Nunca se transvia. Está lá, Livro dos Espíritos. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele, o instinto, se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Esse que é o nosso segredo, que é o que vai ficar para a aula de hoje. Nós, seres conscientes que somos, temos que conseguir aliar os nossos instintos à nossa inteligência, trabalharem juntos. Quando a gente consegue fazer isso, o ego, porque os animais não o têm, eles não têm ego, mas também não têm razão. Nós temos. Então, se nós temos razão, nós temos inteligência, discernimento, e temos também os instintos, por que nós não podemos harmonizar tudo isso e viver de uma forma plena? Os animais protegem uns aos outros em determinadas circunstâncias. Quantos vídeos na internet a gente vê disso? Né? Os animais, eles comem mais do que eles realmente necessitam. O que a gente faz? A gente enche a pança, a gente come com vontade, né? Porque é o prazer da comida. Os animais, eles fazem sexo sem compromisso irresponsavelmente? Por fazer? Ou quando eles realmente estão biologicamente ali precisando procriar no cio e tal? E a gente? Onde é que está a nossa realidade? É difícil, né? Então, mas a gente é inteligente, a gente pode aliar. Eu não estou falando em castrações aqui, não. Ninguém pode mais fazer relações, né, sexuais. Óbvio que podem, mas com quem? Em que circunstâncias? Para quê? Quem é que está aqui do meu lado? Quem é essa pessoa? Onde está o nosso laço, né? É a responsabilidade, é a inteligência aliada aos instintos. Então, vamos encerrar a aula de hoje com essa frasinha de Joana. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. É o que nos falta, gente. Muitas vezes é a vontade de querer que tudo isso que a gente fica aqui falando realmente seja imprimido em nós, na nossa vida, na nossa existência. Então, vamos sair daqui hoje pensando desse jeito, tá? Pensando na nossa vontade e vamos aliar os nossos instintos às nossas inteligências. Tá bom, gente? Quem quer fazer a prece de hoje, de encerramento? Alguém quer fazer? Se ninguém quiser, eu mesmo pergunto de novo. Tô brincando. Eu mesmo faço. Deus, nosso Criador, Pai de infinita bondade, de infinita justiça, imanente em cada um de nós e transcendente a todas as criaturas que há. Tu que és a realidade infinita, a sabedoria plena. Senhor, estamos aqui agradecidos, planificados, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, de apurarmos os nossos sentimentos, as nossas sensações, de alinharmos os nossos pensamentos, as nossas intuições, com a Tua verdade, Senhor, com a Tua inteligência. Mestre querido, Joana de Ângeles, espíritos benfeitores da casa,
Obrigado pelo espaço cedido, pelo tempo determinado. Agradecemos por tudo e que possamos dar continuidade por mais uma semana de vivência, de experiências, de juízos. Graças a Deus. Obrigado, pessoal.